Números, capítulo 22, do 21 ao 34. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Feche seus olhos, querido. Curve a sua cabeça. Pense em Deus agora. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é maravilhosa. Toda a escritura é inspirada pelo Senhor e útil para nós. Nós abrimos nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Reconhecemos que com a nossa própria capacidade intelectual não será possível entendermos tudo que está escrito aqui. Precisamos de uma revelação sobrenatural e contamos com a presença do Teu Espírito neste lugar. Aquieta o nosso coração, prepara a nossa alma e repreenda toda a ação contrária, seja carnal, seja espiritual. Manda os Teus anjos para cá, meu Deus, e cuida da segurança desse local. Fala ao nosso coração, edifica a tua igreja e faz maravilhas, porque a tua palavra é poder. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Não cometa o erro do falso profeta. Eu quero ainda ler com os irmãos na carta de Judas, no versículo 11. Ele diz assim: Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Judas, que é o irmão de Tiago e irmão de Jesus, ele escreve a sua carta para alertar a igreja sobre alguns falsos profetas que já haviam se infiltrado na igreja. Homens dissimuladores. No versículo 4 ele diz que eram ímpios, não eram convertidos, eles transformavam a graça de Deus em libertinagem e eles negavam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nos versos 12 e 13, Judas fala do perigo que esses homens representam para a igreja.
Diz que eles são como rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Alguém pode dizer, pastor, mas a gente não deve deixar esses homens para lá e cuidar de fazer a obra aqui? No verso 3, ele diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não podemos nos omitir diante da ação e das atitudes dos falsos profetas que têm se infiltrado dentro da igreja e fazendo um estrago. Nós precisamos estar atentos às coisas que esses homens fazem e nós precisamos também estar atentos para não imitarmos as suas obras mais. Um dos personagens bíblicos a quem esses homens são comparados é o Balaão, que está nesse texto que nós lemos aí em Números. Se a gente fizer uma leitura apressada ou isolada dos capítulos 22 a 24 de Números, nós vamos dizer assim, pô, esse Balaão era uma bênção. Porque nesse texto, ele parece de fato ser um profeta de Deus. Porque nesse texto diz que ele era um homem poderoso, diz que ele tinha contato com Deus, no capítulo 22, de 9 ao 20. No entanto, quando nós lemos todo o contexto bíblico sobre esse homem, nós vamos ver que ele, na verdade, não passava de um agoureiro, de um encantador, de um homem que se valia do seu dom, se valia da sua posição de profeta para angariar dinheiro e amaldiçoar as pessoas. E o final dele foi trágico. O irmão de Jesus, ele diz que esses homens se precipitaram no erro de Balaão. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Qual foi o primeiro erro de Balaão? Ele não enxergar o que é óbvio na palavra de Deus. Qual é o pano de fundo dessa história? O povo de Israel havia saído do Egito, vinha se aproximando, e Balaque, que era o rei de Moabe, disse, o povo vem chegando, e o povo está conquistando tudo que está pelo caminho. E esse povo aí já está chegando perto de nós. Nós temos que fazer alguma coisa para frear o ímpeto desse povo, a conquista desse povo. E ele então vai a Balaão e oferece dinheiro para que o profeta amaldiçoasse o povo de Israel. E em Josué, no capítulo 24, versículos 9 e 10. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Um povo estranho a Deus, inimigo do povo de Deus, faz uma proposta em dinheiro para ele amaldiçoar, e Balaão ainda tem a audácia de dizer, eu vou orar sobre isso, para saber o que Deus diz a respeito disso. E ele vai consultar Deus, Senhor, o Senhor acha que eu devo ir lá amaldiçoar esse povo em troca desse dinheiro que Balaque está me oferecendo? Números 22, 8 diz assim, Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Irmãos, isso é o óbvio ululante nas Escrituras. Deus jamais aceitaria um profeta receber dinheiro sequer para abençoar. Que dirá para amaldiçoar? Isso é uma coisa que não se pergunta a Deus. Isso está claro. Esse foi o primeiro erro do falso profeta e que às vezes nós cometemos. Tem coisa que está claro na Bíblia. E as pessoas têm a audácia de orar por isso ainda. As pessoas têm a audácia de perguntar para o pastor se pode fazer. Os princípios da Bíblia são eternos. Estão explícitos. Nós, às vezes, como eu digo aqui, a gente faz de besta.
E a gente traz para o altar de Deus coisas que a gente sequer poderia perguntar para Deus. Quando uma moça crente chega para o pastor e pergunta se ela pode namorar um ímpio, isso é o óbvio ululante. Isso não é uma pergunta que se faça. Quando um homem trabalhador que tem salário pergunta ao pastor se tem problema ele ficar um mês sem dar o dízimo, isso é uma pergunta que não se faz. Isso é o óbvio ululante das Escrituras. Quando uma pessoa senta perto do ímpio no ônibus, ele perguntar para Deus se deve evangelizar aquela pessoa ou não, isso não é coisa que se pergunte a Deus, isso já está escrito. Então nós até hoje ainda temos algumas posturas diante de Deus que revela que nós não acreditamos no óbvio da palavra de Deus. Pessoas que frequentam a igreja estão em dúvida se deve batizar ou se não deve batizar. Moças crentes que namoram e o namorado pediu uma prova de amor, ela está em dúvida se dá a prova de amor ou se não dá a prova de amor. Balaão era um profeta, era um camarada conhecido, tanto que o rei foi buscar ele longe e ofereceu uma grana boa para ele fazer uma coisa que é óbvio na Bíblia, que jamais ele poderia fazer. É óbvio que Deus jamais aceitaria uma coisa dessa, porque na nossa Bíblia, lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, está escrito: de graça recebestes, de graça dai. Isso é um princípio. Ninguém pode exigir dinheiro para proferir qualquer tipo de profecia, seja para abençoar, seja para amaldiçoar. E infelizmente nós vemos profetas hoje em dia, que ele prega 5 minutos e pede dinheiro meia hora. E alguns dizem explicitamente, se não der, Deus não abençoa. Isso é o erro de Balaão, é o erro do falso profeta, achar que o dinheiro compra a mão de Deus. Na nossa Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, diz que a fonte de lucro no Evangelho é a piedade, ou seja, a santidade e o contentamento. Essa é a fonte de lucro do Evangelho. Jamais podemos aceitar dinheiro para fazer uma oração. Jamais podemos aceitar dinheiro para fazer uma pregação. Jamais podemos aceitar dinheiro para cantar um louvor. Jamais. Porque de graça recebemos e de graça devemos dar. Qualquer recurso financeiro que entre no bolso de alguém por conta do ministério, que seja como consequência daquilo que ele fez, nunca como causa e motivação ou impedimento para que ele venha fazer. Claro, o pastor vai lá em São Paulo pregar numa igreja lá, mais do que justo a igreja pagar o combustível dele. E talvez se ele não tiver condição de ir, ele pode dizer, eu vou, você paga a minha passagem, eu vou, senão não tem dinheiro para ir. Estou falando disso. Cobrar, tabelar, apresentação, pregação, 30 mil, 40 mil, 50 mil, o erro de Balaão, nós não podemos nos compactuar com isso. Judas disse que nós temos que pelejar pela fé evangélica. Nós não podemos bater palma para macaco dançar. São dissimuladores, se infiltraram no meio da igreja, estão fazendo comércio da fé. O erro de Balaão, o erro do falso profeta, não enxergar aquilo que é óbvio na palavra de Deus. Deus não se vende por dinheiro. Qual foi o segundo erro de Balaão? Considerar os mandamentos de Deus uma chata imposição. Números capítulo 22, versículo 13, também o 18 e depois o 24, versículo 1. Diz assim: levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha o 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ultrapassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E agora no 24, versículo 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Irmãos, Balaão aqui diz com todas as letras, olha, eu só não aceito porque Deus não permite. Ele fala, vocês desculpem, eu sei que vocês vieram de longe com dinheiro, mas eu perguntei para Deus, Deus não deixou eu aceitar.
Olha, infelizmente eu não vou poder fazer diferente daquilo que Deus mandou. Olha, eu só não vou agora dessa vez porque Deus não deixou. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, se Deus liberar, eu faço na hora. O tempo todo. O falso profeta dá a entender que ele só não faz aquilo que ele quer porque Deus se põe no caminho. Irmãos, isso é triste. Porque a nossa Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos de Deus não são penosos. É triste a gente perceber que se Deus chegar aqui e falar assim, gente, está liberado, e quem quiser casar com mais mulher aí, pode. Vai ter homem que vai sair e vai catar outras mulheres para casar. Eles estão com uma mulher só, não é porque eles amam, não porque tem convicção, não. É porque sabe que Deus não permite. E tem medo das consequências. Tem medo de ir para o inferno. Tem medo de Deus pesar a mão. Mas se Deus liberar, na hora, o cara só não toma uma timbuca porque ele sabe que não pode como crente. Porque o dia que Deus está liberado, ele compra o garrafão. Ele bota um barril, entendeu? Um torneirinho e tudo na casa dele, ó. E alguns, eles deixam escapar isso igualzinho Balaão. O colega oferece, não, minha religião não permite. Tipo assim, por mim, mas minha religião não permite? Não posso não, eu sou crente. Nós transformamos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus numa chata imposição. A gente se torna religioso e começa a cumprir um monte de regrinha de pode e não pode, porque a igreja proíbe, eu não faço. Se a igreja liberar, eu faço. Irmãos, eu digo para a igreja sem medo de errar e sem medo de estar sendo demagogo ou querer aparecer para os irmãos que eu sou espiritual. Mais do que qualquer um, porque de fato eu não sou. Se Deus chegasse para mim hoje e falasse assim, pastor, o senhor pode escolher viver do jeito que o senhor quiser. O senhor pode arrumar mais mulher, o senhor pode beber, pode fumar, o senhor pode jogar no bicho, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Está liberado. Diante de Deus, irmãos, eu ia continuar com a minha vida exatamente do jeito que ela é. Eu tenho certeza que eu sou casado com uma mulher só e tenho minha família porque é o melhor de Deus para mim. Eu não bebo porque eu tenho consciência que é o melhor para mim mesmo. Eu não fumo porque eu tenho consciência que é o melhor para mim. Eu sou livre para escolher o que é melhor para mim. Eu não obedeço o conjunto de regras de pode e não pode, não. Eu entendi o Evangelho, que o reino de Deus é liberdade para se fazer aquilo que é melhor. Eu sou livre para dizer não para aquilo que é ruim. Eu sou livre para dizer sim aquilo que é bom. E eu sei que a vida que Deus estabeleceu para mim é a melhor vida possível de se viver na face da terra. Eu não estou perdendo nada no Evangelho. E eu digo para cada um de vocês, da idade que vocês têm, se vocês viverem o Evangelho como ele é na essência, vocês também vão saber disso. Vocês não estão perdendo nada. O jovem que se guarda puro para o casamento, por convicção, ele sabe que ele não está perdendo nada. Quem ganha o dinheiro honestamente, trabalhando, fazendo tudo certinho, sabe que não está perdendo nada. Porque dia após dia ele vai colhendo os frutos daquilo que ele faz. Não por obrigação, não por imposição, mas porque ele é livre para dizer não a tudo aquilo que não presta. Eu já falei para os irmãos aqui, ninguém vai para o inferno porque fuma. Ninguém vai para o inferno porque bebe. Ninguém vai para o inferno porque transa fora do casamento. Ninguém vai para o inferno porque mata, rouba, estupra. As pessoas fazem isso porque já estão lá. Porque o que é o inferno? É a ausência de Deus. Então, quando Deus não está na vida da pessoa, ela é induzida a fazer essas coisas e muitas outras, porque a vida delas não tem sentido. Mas a partir do momento que Deus entra na vida da pessoa, da mesma maneira, onde ela está é o céu. A vida eterna não começa quando a gente morre. A vida eterna começa no dia que o reino de Deus chega na nossa vida, através de Jesus Cristo. É por isso que você vai ver o camarada que mora na Zona Sul, na casa mais luxuosa e tem todo o patrimônio e dorme a poder de remédio. E ele diz, a minha casa é um inferno, a minha vida é um inferno, meu casamento é um inferno. E pode acreditar, quando alguém disser para você que o inferno é aqui, acredite, porque se Deus não está naquela vida, naquela casa, naquela empresa, é o inferno mesmo. Mas aí você vai no alto do Morro do Santo Agostinho, você vai encontrar lá um irmão que ganha salário mínimo, que tem uma família estruturada, que tem alegria de servir a Deus. Ele diz, eu não posso reclamar de Deus,
Deus supre cada uma das minhas necessidades. Então eu estou aqui, eu posso estar comendo farinha seca no deserto, mas se Deus está comigo, aquilo ali é o céu. Os mandamentos de Deus não são uma chata imposição, é uma qualidade de vida. Deus separou o melhor para nós. Mas o falso profeta, ele tem os mandamentos de Deus como uma chata imposição. Qual é o terceiro erro de Balaão? O terceiro erro do falso profeta e dos seguidores do falso profeta é acreditar que Deus faz concessões a seu favor. Números 22, 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ora, irmãos, no capítulo 22, versículo 12, Deus já tinha dito com todas as palavras, com todas as letras, com todas as vírgulas: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, ponto. Só que o Balaque não aceitou o não como resposta. E ele manda uma outra comitiva com mais dinheiro. E eles fazem a proposta de novo para Balaão com mais dinheiro. O que Balaão tinha que ter dito? Deus já falou não. Mas ele diz assim: não, você espera um pouquinho, que eu vou consultar Deus para ver o que mais que o Senhor vai me dizer. Deus vai abrir exceções para mim, afinal eu sou o ungido, eu sou o ungidão, eu sou o cara. Se eu pichar uma praga, sai de baixo. Eu oro, as pessoas são curadas. Pensando o quê? Eu subo, morro com um garrafão d'água, meu filho, se você beber aquela água. Então o camarada fala assim: poxa, eu oro, os demônios saem correndo. Eu oro, as pessoas são curadas. Eu profetizo. Então não é possível que Deus vai me tratar igual a todo mundo. Porque eu sou um cara que eu estou ali com Deus, ó. Eu sou amigo do camarada, eu sou amigo do rei. Então, para mim, Deus vai quebrar o galho. Lá em Mateus 7, tem uma turma que chega diante de Jesus e fala isso. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expelimos demônios. Em teu nome, Jesus diz: eu não conheço vocês. Deus não abre exceção para ninguém. O que é certo, o que é errado. Vale para o pastor, vale para a criancinha, vale para quem não dá dízimo, vale para o dízimo mais alto da igreja, vale para o oficial, vale para o visitante, vale para quem está na igreja há 20 anos, vale para quem foi batizado domingo passado, vale para todos. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. Não, pastor, eu sei que é errado fazer isso fora do casamento. Mas nós já conversamos com Deus, a gente já fechou, estamos noivos, vamos casar, então nós já combinamos com Deus direitinho, nós vamos casar. Ah, é? Então para vocês Deus abriu uma exceção? Não pode, mas vocês podem. Por quê? Não, pastor, esse ano aí eu não vou contribuir não, mas eu já conversei com Deus ali, está tudo tranquilo, pode ficar tranquilo, com Deus eu estou top. Todo mundo tem que contribuir, você não. Deus para você quebrou o galho, vai te abençoar, mesmo sem você contribuir, ó, troféu joinha. Deus não abre exceções nem concessões. O que é certo, o que é errado, vale para todo mundo. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, claro. A decisão é sua, é você e Deus. Mas não justifique, não diga que está certo. Não diga que pode, se Deus já disse que não pode. O erro de Balaão foi acreditar que Deus faria concessões a seu favor. O quarto erro de Balaão, distorcer a palavra de Deus a seu favor. Números capítulo 22, 20 e 21. Esse foi o pior de todos. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Olha que interessante. Deus já tinha falado o quê? Não.
Balaão voltou a consultar Deus. Senhor, mas eles vieram de novo e tal. Aí Deus falou assim, olha, faz o seguinte, se amanhã cedinho eles vierem te chamar, então você vai. Pergunta se Balaão esperou alguém chamar. Acordou cedinho, foi atrás dos homens. Judas falou isso. Esses dissimuladores, esses falsos profetas, eles se precipitam no erro de Balaão. Distorcem aquilo que Deus diz quando lhes favorece. Deus falou, espere aqueles homens virem falar com você. Ele entendeu o seguinte, opa, beleza, posso ir. Acordou cedinho, albardou sua jumenta e partiu, porque ia ganhar. O falso profeta e seus seguidores, seus cúmplices, nem que sejam os seus cúmplices omissivos e comissivos, eles sempre distorcem aquilo que Deus diz em seu benefício. Eles usam a palavra de Deus em seu benefício. O inimigo é perito em distorcer a palavra de Deus. Isso não é novo, é desde o Éden. Quando ele se apresentou a Eva oferecendo a fruta, ele perguntou, mas foi assim que Deus disse? O inimigo não precisa fazer a gente acreditar numa mentira. Ele só precisa fazer a gente duvidar da verdade. Então ele diz, foi assim mesmo? Foi bem assim? Não, mas espera aí. Tem uma outra interpretação, tem uma outra linha. E ele pega a palavra de Deus e distorce em seu benefício. O pastor foi aconselhar um casalzinho de namorado, que estavam comendo a merenda antes do recreio, e ele abriu a Bíblia lá em Tito e leu para o pastor, pastor, todas as coisas são puras para quem é puro. Que chique. O pastor falou, só que vocês são impuros, porque vocês estão praticando a impureza. Isso que vocês estão fazendo, sexo fora do casamento, a Bíblia chama de impureza. Então esse versículo não se aplica aí. Satanás tentou fazer essa armadilha colar com Jesus. Quando a primeira vez ele foi recusado, na segunda ele veio com a Bíblia e leu o Salmo 91. Pode pular porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a seu respeito. Eles vão te sustentar nas asas para não tropeçar em alguma pedra. O que Jesus disse? Diabo, isso aí está na Bíblia sim, mas está fora do contexto. O contexto agora é o que está em Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vem com a Bíblia, tentando distorcer aquilo que Deus diz para lhe favorecer. Qual é o quinto erro de Balaão? O amor ao dinheiro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz assim, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então a Bíblia diz com todas as letras que Balaão, um profeta, um homem que falava com Deus, um homem que Deus falava com ele. Você vai ler nesse capítulo 22 a 24, tinha a hora que o Espírito Santo vinha sobre ele. Claro que não era como agora, o ministério do Espírito Santo. Mas se você ler só Números 22, 23 e 24, você vai dizer, esse Balaão era uma bênção. No entanto, ele usava da sua prerrogativa para ganhar dinheiro. Ele amava, era o prêmio. É claro que você vai ver um falso profeta em ação, a primeira coisa que ele vai fazer é ler a Bíblia. E algumas vezes ele vai até falar bem bonito sobre a Bíblia. Mas logo depois ele vai pedir dinheiro. Ele vai ler a Bíblia, ele vai fazer oração e depois ele vai pedir dinheiro. Porque esse é o erro dos dissimuladores. Esse é o caminho de Balaão. Como é que pode, irmãos? Alguém que está sendo usado por Deus, depois pedir dinheiro para pagar aquilo que Deus fez. Para esse dinheiro ser investido em ostentação, de templos, de imóveis caríssimos, de carros, de iates, de aviões. Enquanto as pessoas às vezes vão a pé para casa. Se quiser uma cesta básica, tem que procurar às vezes no centro espírita, porque a igreja não dá. O erro de Balaão. Paulo escrevendo a Timóteo,
Lá na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça já se desviaram da fé. Em Mateus capítulo 6, 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Geralmente, servir a Deus e ficar rico não combina. Um servo de Deus ficar rico na face da terra, eu diria para os irmãos que é exceção, não é regra. Porque via de regra, o servo de Deus, ele vai dividir, não vai dar para ele ficar rico. Ele não vai dedicar todas as suas energias para ganhar dinheiro. Por isso que tem empresa que nem contrata quem é evangélico. Eles falam, evangélico não tem ambição. Evangélico não tem a garra necessária para tocar uma empresa. Essencialmente, não está errado, não. Porque nós trabalhamos para viver, nós não vivemos para trabalhar. Se há uma coisa que o falso profeta gosta, é do tal do dinheiro. Todos, rigorosamente todos, são pedintes de dinheiro. E eles usam mais tempo pedindo dinheiro do que pregando a palavra ou orando pelas pessoas. Porque eles amam o prêmio da injustiça. Qual é a consequência de se seguir no caminho de Balaão? Qual a consequência de se seguir no caminho do falso profeta? O caminho da dissimulação, o caminho de não acreditar naquilo que é óbvio na palavra de Deus, o caminho de distorcer a palavra de Deus a seu favor, o caminho de acreditar que Deus abre concessões, o caminho do amor ao dinheiro. Primeira consequência na vida desse homem, ele ficou com menos percepção espiritual do que um animal. Esse texto que nós lemos aí, irmãos, ele é hilário. Capítulo 23, do 27 ao 30. Um profeta de Deus dialogando com uma jumenta. A jumenta viu o anjo e o profeta não viu. Você não imagina o que é isso? O profeta dialogou com a jumenta. A jumenta questionou o profeta. O profeta replicou com a jumenta. E a jumenta venceu o profeta na argumentação. Está aí nesse texto que nós lemos. Nesse texto que nós lemos de 2 de Pedro 2, 15 a 16, diz que um irracional animal de carga refreou a insensatez do profeta. Porque o normal é quem está montado no animal refreia o animal. Nesse caso, o animal refreou. É como se o profeta estivesse carregando a jumenta nas costas. A que ponto chega a sensibilidade espiritual de um homem desse? E eu digo para os irmãos, esses homens que estão fazendo isso aí, eles não têm um pingo de sensibilidade espiritual. Eles não estão nem aí. Você pode dizer, mas eu vi lá, acontece milagre, eles falam a Bíblia, eles querem dinheiro. Todos esses caras têm fazenda, têm iate, têm avião, têm carro de luxo. Não são pastores. Eles chegam com o carro preto por trás, com segurança armado, pregam e entram no carro e vão embora. Esses caras não têm um pingo de sensibilidade espiritual. São falsos profetas. São dissimuladores. Pastor, só fica falando dele, deixa eles lá. A Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé. Isso só está acontecendo com a igreja no nosso país porque nós ficamos aplaudindo esses pilantras, esses picaretas. Vai lá conversar com ele. Pede para ele visitar você. O membro pede para o pastor fazer um casamento. Ele diz, se eu fizer o seu casamento, eu vou ter que fazer dos outros também. Eu não vivo mais. Vai ter casamento, todo sábado para eu fazer. Pastores que encontram as ovelhas na rua e não sabem o nome da pessoa, dizer, oi pastor, mas quem que é você? Ué, sou lá da sua igreja. Não tem um pingo de sensibilidade, não tem um pingo. Um jumento é mais sensível do que esses homens. Porque o jumento pelo menos carrega a pessoa para lá e para cá, e foi isso que a jumenta falou, poxa, eu te levo para lá e para cá, agora você vai me bater? Temos que abrir o olho. A Bíblia diz, não se precipitem no erro de Balaão. Segunda coisa,
para os irmãos verem o perigo. Eles fazem o povo prevaricar. Números 31, 15 e 16. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que é prevaricação? Prevaricar significa não cumprir com suas obrigações. Saber o que tem que ser feito, mas por má fé ou por interesses próprios, não fazer. Adulterar. Balaão, com a sua profecia, se a gente ler só 22, 23, 24, vai parecer que foi uma profecia linda. No entanto, com a pregação dele, ele falou para o povo mais ou menos assim: olha, vocês estão com tudo e não estão prosa. Vocês são o povo de Deus. Deus nunca vai amaldiçoar vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que Deus nunca vai virar as costas para vocês. Sobre Jacó não vale encantamento. Vocês são crentes. Vocês estão com tudo. Com vocês não pega macumba. Tudo que vocês fizerem vão dar certo. Olha, fica tranquilo que Deus está com vocês e não abre. Vocês podem fazer qualquer coisa que Deus nunca vai abandonar vocês. Olha o que acontece, irmãos. Quando ele virou as costas para ir embora, aqui no capítulo 24... olha o que o povo faz. Final do capítulo 24, versículo 25. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Olha como é que começa o 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Então está liberado? A gente pode fazer o que quiser, que Deus não vai castigar a gente? Eu vou para a galera. Apocalipse diz que Balaão fez o povo prevaricar com idolatria e com prostituição. E foi exatamente o que aconteceu. Esses homens fazem o povo prevaricar. Não preciso argumentar muito. Vocês estão vendo como a igreja está no Brasil. E a culpa é desses homens. Eles estão fazendo o povo prevaricar. Esses homens estão defendendo tudo o que tem de errado na vida espiritual e da vida moral do povo. Defende o alcoolismo, defende o aborto, tudo que não presta. Esses homens estão trocando a mulher de 40 por 2 de 20. Está uma baderna. Consequência, o povo está divorciando, o povo está adulterando, o povo só quer saber de ganhar dinheiro. Porque esses Balaãos da vida estão fazendo o povo prevaricar. Nós vamos ficar olhando isso e ficar quieto. Essas igrejas não têm nem rol de membro mais. Só tem envelope de oferta. Está assim, irmãos. E eu não tenho um pingo de medo de perder qualquer um de vocês para eles. E eu não tenho um pingo de pena daqueles que estão lá também dando dinheiro e indo embora a pé enquanto eles saem de helicóptero. Não tenho um pingo de pena. Porque eles se merecem. Porque se lesse a Bíblia não dava um centavo para esses picaretas. E investir no reino de Deus, onde tem crente morrendo aí, pescoço cortado. Essa missão é nossa, de bradar contra os falsos profetas, de pelejar pela fé evangélica. Terceiro, ele provocou a ira de Deus e foi alvo do seu juízo. Muitos de nós vamos ver o juízo de Deus em cima da vida desses homens. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eu posso cair morto amanhã e alguns vão dizer que foi porque eu falei deles. Mas alguns de nós vai viver para ver o juízo de Deus sobre a vida desses homens aí. Escuta o que eu estou falando para vocês. Porque a máscara vai caindo um por um. Não tem como. O Balaão ele pode aprontar e pode enganar muito tempo. Mas chega uma hora que a ira de Deus ela se manifesta. Deuteronômio capítulo 23, versículos de 3 a 5. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia,
para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Números 31, 7 e 8. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Josué capítulo 13, versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta. Alguns de nós vai ver isso. E muitos já estão sofrendo algumas coisas. E espero que se arrependam, porque todos eles conhecem a palavra de Deus. Porque se não se arrependerem, serão extirpados da presença do Senhor e da face da terra. Concluindo, a Bíblia nos mostra o erro de Balaão e nos chama a atenção para não incorrermos no mesmo erro. Qual foi o erro de Balaão? Não enxergar o que é óbvio na palavra de Deus. Considerar os mandamentos de Deus uma chata imposição. Acreditar que Deus faria concessões a seu favor. Desobedecer a palavra de Deus pela precipitação. Amar ao dinheiro. Ter um entendimento errôneo da palavra de Deus. Utilizá-la para satisfazer interesses pessoais. Fará com que a nossa vida e o nosso ministério seja destruído. Além disso, acabaremos levando outras pessoas ao erro. Sem falar que estaremos sujeitos ao juízo do Senhor. Que Deus possa nos conscientizar da verdade da sua palavra e que nenhum de nós se precipite no erro de Balaão. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer
mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.